A fotografia faz parte da vida de todos nós. Profissionais ou não, todos temos o hábito de registrar os momentos marcantes com um clique. Com a foto digital e os celulares com câmera, a fotografia se tornou ainda mais corriqueira. Mesmo assim, continua a nos fascinar. E é para falar sobre a fotografia no Rio de Janeiro que eu vim até um dos lugares mais fotografados da cidade, o Pão de Açúcar. Oficialmente, a primeira máquina capaz de reproduzir a realidade foi o daguerreótipo, criado pelos franceses Louis-Jacques de Daguerre e Joseph Nicéphore Niepce. A câmara simples reflete a imagem invertida. Daguerre retira da câmara o vidro fosco que serve como visor e pega em seu armário no laboratório o cassete e a prova de luz, com a chapa fotográfica. Com a remoção da placa de proteção do cassete, começa a exposição da chapa fotográfica à luz. E aí, segue-se uma espera de horas e horas. De repente, porém, nuvens escuras aparecem e escondem a luz do sol. Com isso, Daguerre vê-se forçado a interromper a exposição. Ele retira a chapa fotográfica da câmara para guardá-la novamente em seu armário de produtos químicos. No dia seguinte, Daguerre volta a preparar a tomada, optando pela chapa do dia anterior, já um pouco exposta. Só para controle, ele dá uma conferida na chapa e, para surpresa sua, ela mostra o motivo que ele pretendia copiar. A imagem, pouco exposta, tornara-se visível. A única explicação era que uma substância química no armário revelou a chapa fotográfica durante a noite. Daguerre descobriu que os responsáveis pela primeira revelação de uma fotografia foram os vapores saídos de uma vasilha aberta contendo mercúrio. A revelação pelo vapor de mercúrio foi o passo decisivo. Os tempos de exposição para uma fotografia foram reduzidos a poucos minutos. Um engraxate e seu cliente são as primeiras pessoas documentadas em fotografia. Eles são um detalhe da tomada desta avenida. Daguerre partiu então para a comercialização de sua ideia. Ele conseguiu a adesão de um respeitado erudito de nome Arago, que apresentou oficialmente a daguerreotipia em uma conferência de ampla repercussão proferida na Academia de Ciências de Paris. Dificuldades financeiras, porém, obrigaram Daguerre a vender sua invenção ao Estado francês. O rei da França, então, deu-a de presente ao mundo. Mesmo não sendo mais o dono da invenção, Daguerre continuou empenhado em divulgá-la. Para isso, imprimiu um manual e enviou-o para diversas cortes da Europa com vários trípticos de suas fotografias antigas. A propaganda funcionou e Daguerre obteve excelentes retornos. Ele lucrava ainda com as câmaras que seu cunhado fabricava sob licença. Para o desenvolvimento da daguerreotipia, utilizava-se um maçarico para produzir os vapores de mercúrio. Em ateliês fotográficos podia-se mandar fazer retratos, como esses. As cópias únicas eram coloridas, depois à mão. Estimulado pelo sucesso de Daguerre, veio a público também o estudioso inglês William Henry Fox Talbot. Como mau desenhista, ele havia desenvolvido um outro processo fotográfico alguns anos antes, mas sem publicá-lo. Talbot é indiscutivelmente o inventor do processo negativo-positivo. Suas chapas fotográficas já não eram mais o original, e sim o modelo, com o qual era possível obter reproduções à vontade com a ajuda da luz do sol. Estava criada a primeira central de cópias.
A evolução não parou aí. O óptico Voigtlander fabricou a primeira objetiva calculada cientificamente com uma intensidade de luz bem maior. O francês Nadar foi o primeiro a fotografar astros e estrelas, entre seus clientes a atriz Sarah Bernard e o escultor Auguste Rodin. Reservada inicialmente à camada social mais privilegiada, a fotografia não tardou a popularizar-se. O francês Diderot criou uma máquina especial que permitia tirar séries de retratos a baixo custo. O avanço seguinte na técnica fotográfica veio com a descoberta da chapa molhada, capaz de produzir fotos com uma qualidade até então nunca vista. Mas o custo de sua produção era proporcional ao trabalho que exigia. Para um bom resultado, a chapa de colódio precisava ser molhada numa câmara escura e exposta ainda molhada. Por isso, o fotógrafo era obrigado a arrastar consigo, em reportagens externas, uma parafernália de 50 quilos de peso, que incluíam uma barraca e inúmeros produtos químicos. Também a revelação tinha de ser feita no próprio local da foto, com a chapa ainda úmida. Apesar de tantos inconvenientes, muitos aventureiros se valeram desse sistema para encher o mundo de imagens exóticas captadas através das chapas de colódio. A Kodak Caixote foi uma das primeiras câmaras para amadores. Para a troca do filme enrolado, ela ainda tinha que ser remetida à fábrica de George Eastman, que apresentou este processo em 1888. Estes são alguns dos instantâneos fixados para a posteridade. Ainda antes da virada do século surge o fotojornalismo, documentando os acontecimentos mundiais com fotos emocionantes. A Leica é um novo passo na evolução das máquinas fotográficas populares. Ela é a primeira a apresentar fotos em formato pequeno, até hoje o mais usual. Nos anos 30, a máquina fotográfica transformou-se definitivamente em artigo de consumo de massa. No final da década, a indústria química havia desenvolvido o primeiro processo praticável para as fotos coloridas. Da primeira máquina reflex de espelhos dos anos 40, segue uma linha de evolução até a câmara de feição ergonômica, repleta de eletrônica. A câmara instantânea foi inventada por Edwin Land já nos anos 40. A técnica fotográfica possibilita também penetrar no corpo humano sem dores e sem intervenção cirúrgica. Também na ciência e na indústria, muita coisa seria impossível sem a técnica da reprodução fotográfica. E também aquilo que o olho humano não consegue mais captar pode ser tarefa simples para uma câmara de altíssima velocidade. Por exemplo, frações de 1/50.000 avos de segundo. 1, 2, 3, shoot. Nicely cut, cleanly cut. The bullet is just beyond the thing and there's a flare of paper in the air. Daqui para frente, a fotografia convencional e a técnica digital de computador vão caminhar cada vez mais unidas. Já hoje, fotografias convencionais podem ser digitalizadas. A fotografia evoluiu ao longo dos anos e continua a evoluir. Não apenas tecnicamente, mas também artisticamente,